Vamos dar hoje, boa tarde a todos. Deixa eu tirar aqui o. Este é o famoso japamala, né, que a gente usa para fazer os mantras, as meditações, né? Interessante, ele é composto de 108 contas. Em cada conta, a gente fala um mantra e uma espécie assim de um rosário, né, usado pelos indianos, e eu gosto muito do japamala. Eu tenho vários deles, né? É muito interessante isso, e às vezes eu me esqueço deles, né? Hoje, né, eu vou dar continuidade, né, àquele meu estudo que ficou lá atrás, né, da trilha mística, né? Eu cheguei, né, eu passei pela Floresta Encantada, passei pelo Templo dos Anciãos. Lá na Floresta Encantada eu deparei com uma porção de coisas interessantes, inclusive com um ancestral meu índio, né, aqui do Brasil, e aprendi muita coisa com ela, né, com a minha tataravó lá, sei lá, mas é um ancestral meu, e ela entrou comigo na floresta e me ajudou em muitas coisas. No tempo dos anciãos, eu me deparei assim com coisas antigas, né, que eu aprendi com o tempo, em que eu ainda vinha trazendo na mente, né, aquela crença limitante, né, que coisas que vêm dos antigos e que a gente colocado na mente da gente, e a gente vai dando vida para aquilo, né? E na Cachoeira das Visões foi muito interessante, porque eu tive várias visões, eu tive daí os insights, né, das coisas interessantes, de tudo que eu vinha passando, porque quando você começa a, a se inteirar, né, pelas coisas da mente, né, quando você começa a buscar lá no fundo mental seu, né, as coisas que estão reservadas na memória, né, no subconsciente, você se depara com várias visões. Enquanto você sonha, você tem aquelas visões, daí você já tem um pouco de conhecimento, então você para e fala, poxa, era isso que queria dizer tal coisa, e eu não entendia, né? E agora eu cheguei no Portal das Estrelas, né? Poxa, no Portal das Estrelas, até o poeta fala que nas estrelas estão a resposta para tudo que nós queremos, né? É o cosmo, é o universo inteiro, é muito gratificante, né? E a parte mais essa é a parte mais elevada da trilha, né? Porque eu estou chegando no final, porque daí depois eu vou chegar lá no cosmos e eu vou ter que começar de novo, né? Se eu não aprendi nada disso, eu tenho que começar tudo novamente, né? Mas é a parte, o Portal das Estrelas, né? É a parte mais elevada da trilha, é uma abertura para os reinos celestiais. Porque nesse espaço, né, nesse lugar, você se depara com a vastidão do cosmos e como ele se revela para você, né? As constelações, elas brilham intensamente no céu noturno, né? Apesar de que a maioria das pessoas tem medo, né, da noite, acha que na noite pode aparecer fantasma, pode aparecer um monte de coisa, né? É na noite que a gente aprende muito mais, né? Porque é na constelação noturna que a nossa mente ela se aflora e ela vai buscar em cada brilho, em cada estrela que brilha naquela escuridão, né, a luz que você está buscando. Isso é muito inteligente. E aqui nós adentramos no reino místico, né? É por isso que é importante, porque é um reino místico, né? Poucas as pessoas acreditam no misticismo, né? Só que de repente a pessoa fala, eu não gosto disso que é místico, mas ela acredita em Deus, né? Que é místico porque ninguém nunca viu. Ela acredita em anjo, que também ninguém nunca viu. Ela acredita em milagre, que ninguém nunca viu.
E tudo isso também é místico, né? Só que o ser humano ele se limita, né? A acreditar naquilo que vem enraizado, que passa de pai para filho, de avô e de avó, aqueles ensinamentos, mesmo que não seja nada real, mas passou da família ali, torna-se uma coisa real, e o resto tudo vira místico, né? E aí é uma coisa errada, porque nós temos que estar aberto, né, para o autoconhecimento, quer seja ele real ou místico, né? Principalmente o místico, porque o místico, ele acelera na sua mente, ele acelera em você a necessidade de você buscar cada vez mais com o intuito de você descobrir a verdade, a realidade daquela colocação, daquele ensinamento, né? Eu, pelo menos, eu sou curiosa, eu quero saber tudo. Tudo eu vivo buscando pelos porquês da vida, né? Sempre foi assim. No tempo de ginásio, eu tinha um professor e ele não sabia matemática, e ele brigava muito comigo, porque tudo que falava, eu perguntava, mas por que é assim, professor? Ele não sabia explicar. Daí ele começou a fazer o contrário, ele falou assim, olha, amanhã, se você descobrir para mim por que tem esse número aqui, eu te dou um ponto. E eu comecei praticamente a desenvolver a matemática sozinha, né? Porque eu trazia daí para ele a colocação e ele nem precisava mais preparar a aula, né? Um outro professor de francês, ele ficava bravo comigo, porque eu também falava em porquê. Dava aula de português, eu falava, por que isso? Porque eu só era... Então, eles me chamavam que eu era a aluna dos porquês. Eu tudo queria saber por que assim, por quê, mas é uma curiosidade que eu tenho. Por que tem que ser assim, não pode ser de outra maneira, né? De uma maneira diferente, né? Porque existem regras, principalmente na língua portuguesa existe um monte de regras. Na matemática existem regras também, né? E esse reino místico, né, essa constelação aí se torna guia para a gente, né, para você o caminho que você vai seguir, apontando para um destino que apenas a mente pode sonhar. É um lugar onde somente vai. A gente não consegue, por mais que você queira, você não consegue, porque é uma viagem mental, é uma viagem sutil, é místico. Tá? Compete a cada um desenvolver o seu potencial místico e fazer a sua viagem mental em busca daquilo que ele está tentando desvendar, ou tentando descobrir. Né? E é uma contemplação desconhecida, né? Porque nós mergulhamos naquilo. Eu principalmente, eu mergulho nesses acontecimentos, nesses conhecimentos, né? E nesse portal, nós vivenciamos a ausência da luz, a luz verdadeira, né? Só que quando a gente começa a caminhar nessa escuridão, né? Por isso que diz portal das estrelas, cada ponto de luz na nossa mente, né? Cada sinal que ele revela de um assunto ainda desconhecido para nós, é uma estrela que aponta dentro da nossa mente e que nós precisamos ir em busca desse conhecimento. É o que nós estamos acessando nos nossos registros akáshicos, que vem vindo de outras vidas, de outras encarnações, de outros ensinamentos que tivemos e que necessariamente nós precisamos trazê-los à tona para a gente viver melhor nessa existência. Nós não podemos, a cada existência, simplesmente esquecer tudo que passou conosco e começar uma vida nova desde o zero, sem atentar para esse conhecimento que nós já temos, quando nós podemos acioná-los e dar continuidade. Né? A reencarnação do ser humano, ela deve ser uma continuidade. A vida deve ser uma continuidade. É isso que acontece com os mestres ascensionados, Jesus, Yomoria, Germano, Curtume, Serapis Bey, né? Mestre Nada, Mestre Cutumi, São Germain. São Germain era um cara que ele era visto em 1800, lá não sei quanto, depois ele aparece de novo na França, participou da Revolução Francesa, e ele nunca envelhecia,
né? Um cara que diziam que ele, quem já leu o livro Elixir da Vida, eles falam muito do Saint Germain, né? Saint Germain é maravilhoso, é a cor violeta, né? É quando você está desabrochando para abrindo o seu sétimo chakra, né, para vivenciar essas coisas maravilhosas que os mestres ascensionados alcançaram. Eles foram dando continuidade, né? Começaram lá atrás, rústicos, eles foram passando encarnação, adquirindo mais e mais e mais e mais. É por isso que a gente fala, é por isso que eu tenho certeza que Jesus não voltará, porque ele está na 25ª dimensão. Ele alcançou muito conhecimento, ele evoluiu muito para descer num planeta rústico, num planeta ainda enraizado em coisas muito pesadas, né? Muito sem nada sutil para acrescentar na vida dele. Ele viria fazer o que aqui? Ele não precisa vir aqui, ele transita por toda a galáxia sem ter que reencarnar em alguma delas. Essa é a realidade dos mestres ascensionados. E não existe só esses que eu citei. Existem muitos mestres ascensionados, Buda, Krishna, né? Mestre ascensionado, muitos deles, Gandhi, né? São pessoas que fizeram algo de bom, porque elas vêm com aquela bagagem, trazendo pelas encarnações que elas passaram, e elas dão continuidade aos seus ensinamentos. Ela não estaca ali na zero, começa a beber e começa... Porque o espírito, ele é velho, né? Você pode estar lá a hora que você nasceu na maternidade ser um bebê, mas o espírito que está abrigado dentro daquele bebê, que vai desenvolver, vai crescer, né? Ele é um espírito velho, pode ser um espírito muito, 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 muito velho, com muitos e muitos, muitos conhecimentos. E dependendo da família em que ele venha a nascer, dependendo do convívio que ele vai ter aqui no planeta Terra, né? Ele vai desenvolver também, ele vai estar buscando dentro daqueles conhecimentos que ele já teve e trazendo à tona e sendo algo, expondo algo que beneficie a sociedade, que beneficie a essas gerações que estão aí. Né? O problema maior da sociedade hoje é que ela não admite essa continuidade, porque o espiritismo, né, ele chegou, ele falou, não, você incorpora, você fala com o espírito que é encarnado, desencarnado, você recebe o desencarnado, fala por ele e morre o assunto aí. Não, a gente está aqui, qualquer pessoa, ainda tem um cara aí na internet falando, você quer desenvolver sua mediunidade sem ter religião, eu te ensino. Porque é o nosso sexto sentido. É aquilo que está dentro de nós, martelando e que quer vir à tona e que às vezes nós não deixamos e achamos que só podemos desenvolver isso dentro de uma determinada religião, de uma instituição religiosa definida específica para isso. Não. O ser humano, ele é poderoso, ele vai além da religiosidade. O ser humano vai além de uma instituição religiosa. Basta ele querer. É por isso que eu não aceito aqueles que falam mal de religiões, porque cada espírito, ele se encontra, né, naquela instituição em que ele está vivendo aquela energia. Não adianta nada, né, um espírito ainda, vamos assim dizer, bebê, né, que não se lembra nada do que ele fez, ele querer ir lá estudar as coisas sutis, entender as coisas que ele não vai conseguir. Então, cada um está no lugar em que a sua mente permite compreensão. Essa é a verdadeira realidade da religião. E compete àquele dirigente religioso que deveria estar muito mais evoluído do que qualquer um dos suas ovelhas, né? Despertar em cada ovelha o interesse para o aprendizado e para dar continuidade daquilo que ela aprendeu em vidas passadas, que ela aprendeu em outras existências, em que ela traz consigo reservado dentro da sua mente subconsciente. É isso que precisava acontecer. Mas não acontece. Passaram-se 3.000 anos e ainda nós estamos presos naquele livro que foi escrito em 3.000 anos atrás. Foi escrito por outras pessoas contando a história daquele povo.
né, que não tem nada a ver mais com a gente. Naquela época não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada, os caras não conheciam os planetas, só tinha um número limitado de planetas, mal eles sabiam sobre os planetas, né? Eles não tinham nem certeza de qual a forma da Terra, de todos os países que existem hoje. Então, como que a gente vai poder ficar atrelado apenas num livro de 3.000 anos atrás e querendo viver tudo aquilo? Aquilo lá que está escrito, ele diz o que os homens faziam para se desenvolver, para se evoluir espiritualmente. Né? O livro maravilhoso que eu amo de paixão é o livro de Jó, que conta a história dele e como ele desenvolveu a vida dele depois de tantas ruínas que ele teve na sua vida, tantas perdas financeiras, e mesmo assim ele saiu de todas elas. Eu amo o livro de Jó. Eu acho maravilhoso. Se você tiver interesse, dá uma paradinha, pega o livro de Jó e vai ler para você ver que maravilha que é aquilo lá. Que lição de vida que ele dá. Está lá, escrito na Bíblia, né? Então, nesse portal, né, nessa escuridão, né, nós vamos a escuridão, né, do que diz aí do portal das estrelas, né, como se fosse uma escuridão à noite onde tem as estrelas. Aqui na cidade a gente não consegue vivenciar isso, mas se a gente vai, por exemplo, na zona rural, né, onde não tem luzes, né, a gente pode vivenciar aquele céu maravilhoso, negro, né, aquelas estrelas todas brilhando, né? Quando dizem lá que os reis magos eles seguiram a estrela para vivenciar o nascimento do Cristo, nada mais foi do que eles seguiram a sua intuição, né? Porque aquela estrela que cai lá pode ser um cometa, pode ser qualquer coisa, né? A gente pode mais fazer um pedido quando cai. Mas, na realidade, aquilo lá, eles seguiram a intuição, os ensinamentos que eles tinham, porque eles eram tibetanos, eles estudavam o desenvolvimento, né? Eu estou falando isso porque eu tenho um mentor meu que é tibetano, e ele me fala essas coisas, né? Eles foram aprender, eles foram desenvolver. Jesus, no tempo que ele andou sumido, ele esteve lá com o monge do tibetano, aprendendo sobre essas coisas, o que ele tinha deixado lá para trás, aprendido lá para trás, para trazer à tona, para ele poder dar continuidade, né, ao seu projeto, que era de salvar o planeta Terra. Né? O planeta Terra é um projeto, né, da responsabilidade de Jesus. Foi ele que organizou tudo isso aqui e ele segue com muito carinho, mas isso não quer dizer que ele está aqui constantemente. Jesus vive em todas as galáxias, como os mestres ascensionados. Eles podem aportar em qualquer galáxia com a sabedoria que eles têm, né? E o nosso destino, né? O destino de cada um, ele está entrelaçado com o cosmos, né? Não adianta você querer separar o cosmos, né, que é místico, do destino da pessoa, porque tudo ali está ligado, né? E nesse espaço, nós somos exploradores buscando compreender os mistérios do espaço e do tempo, e cada estrela sussurra segredos, né? Que tipo de segredos que elas sussurram cada estrela, né? Cada luzinha que brilha lá na nossa mente, ela tem uma razão de estar lá. Então, vamos atentar para ela. O que ela está acendendo lá? O que ela quer trazer à tona? Ah, mas eu não vou expor isso porque vão rir de mim, vão achar que eu estou errado. Não. Cada um é cada um. Né? A gente tem que esquecer isso e tem que fazer a parte da gente. É o que eu estou fazendo aqui. Eu sei que tem gente que me vê e fala que eu tô doida, né? Principalmente porque eu sou uma idosa, né? Dizer, aquela lá aposentou, virou uma idosa e ficou doida, né? Eu não tô nem aí. Eu tenho que viver o meu bem-estar, estar bem comigo mesmo, né? E com os meus mentores, com os meus amigos espirituais, que eu tive o prazer de conhecê-los, né? De ter, assim, minha companhia e que me orientam naquilo que eu preciso desenvolver. É eles que eu tenho que conversar o tempo todo e estar me esclarecendo e estar me tentando entender, porque numa próxima existência, né, eu quero dar continuidade ao que eu aprendi aqui.
né? É isso que acontece. Aquelas pessoas que, de repente, vêm aqueles menininhos lá tocando piano, compondo música, eles estão dando continuidade, estão continuamente desistência. Eu falei, isso é fácil, não precisa nem eu ficar aqui martelando isso. Uma criança até 7 anos de idade, o Espiritismo ensina isso, ela lembra de tudo que aconteceu em outras vidas. Ela lembra, só que depois dos 7 anos, se a família ela não atenta para aquilo, ela vai esquecendo para vivenciar a vida aqui. Porque eles dizem que nem todos têm a capacidade para poder vivenciar isso, porque daí ela começa a trazer coisa de outras existências. É complicado, né? Porque recentemente eu encontrei minha alma gêmea mais complicada do que eu, né? Então, essas coisas que a gente tem que estar preparado para poder estar aceitando, para poder estar recebendo, né? E essa luz, elas nos levam para outras dimensões, elas nos levam para a dimensão anterior que nós já estivemos, ela nos leva na nossa vida anterior que tivemos, né? E ela nos permite, ela nos convida, né, a uma aventura cósmica, porque isso aí é cósmico, é uma aventura que você, a sua mente faz, e você vai atrás daquilo, você vai buscando e você vai tentando reencontrar, né? É um enigma a ser desvendado, é maravilhoso isso. Quem dera todas as pessoas elas tivessem esse entendimento e tentassem buscar, né, por essas luzes místicas que, de repente, aparecem para a gente como insight, né? Eu tenho muitos insights, né? Eu sempre tive isso, principalmente a maioria dos médios, eles têm isso, né? O médium nada mais é do que uma pessoa que ela vivenciou algo em uma existência, ela deu continuidade aqui e ela consegue vivenciar muitas coisas, né? O meu sogro, ele era assim. Quando ele nasceu, ele já deu um problema sério, porque ele já era vidente desde bebê, entendeu? Então, ele teve a felicidade, não da mãe dele, né, mas por parte de uma senhora que o ajudou muito, que ela era espírita, e ela o ajudou muito a desenvolver a mediunidade, e ele era um médium vidente excelente, entendeu? Então, ele deu continuidade ao que ele trazia de outra vivência, e hoje é um espírito de luz maravilhoso, né? Isso a gente tem que ter em mente, a gente tem que ter em mente essas coisas aí. Então, como conclusão disso tudo, eu queria deixar, né, o seguinte: deixa sua mente vagar pela trilha mística. As estrelas são os guias, e a escuridão é a tela onde a magia do universo se desdobra. No portal das estrelas, nós somos lembrados de que somos parte de algo, nós somos parte do cosmos, nós somos parte do infinito, de algo que é mágico, e que o ser humano perdeu isso, né? E à medida que nós contemplamos o firmamento noturno, nós sabemos que estamos em casa, porque a nossa alma, ela é o místico. A nossa alma, ela se conecta com o cosmos. A nossa alma, ela se conecta com algo que ainda o ser humano não consegue vivenciar, né? E onde todas as perguntas e todas as respostas estão lá. Em cada luzinha que, de repente, vem a brilhar na sua mente, quando você penetra na escuridão cósmica da sua mente, é um ensinamento. É algo que está te convidando a atentar para aquilo, porque você está necessitando daquilo para se dar e viver melhor neste planeta. As pessoas precisam estar atentas a isso, a essas coisas, não ter medo do místico. Desvendar o místico faz parte do desenvolvimento espiritual e mental de todo ser humano. Aqui termina, né? Eu quero terminar essa live, eu quero fazer umas lives curtas e vou dar prosseguimento a outras, tá ok? Boa tarde. Eu convidaria cada um, né, que vai assistir essa live aqui, que desse o like,
compartilhasse, né? Porque eu sei que tem muitas pessoas que necessitam desses conhecimentos, pessoas que estão prestes a uma evolução maior, mas que até agora não tiveram a possibilidade de atentar para esse detalhe. Então, vamos fazer a nossa parte, vamos fazer uma caridade, né? Compartilhando esses ensinamentos que eu estou trazendo, que é do meu mentor, né? É a pedido dele que eu estou fazendo isso, e eu gostaria de contar com a ajuda de todos vocês. Obrigada.